Noruega, vem a Bélgica, vem a Noruega. França, vem a Alemanha, né, começam a colocar dinheiro internacional num fundo específico, dizendo, com uma cortina de que vão proteger povos indígenas, de que vão proteger as florestas, e no final esse dinheiro nunca chega lá na ponta para quem realmente é. Então, organizações não governamentais recebem esse dinheiro com a desculpa de intervenção nessa área, mas na realidade não fazem para aquilo que deveria ser feito, que era para o atendimento desses povos. Esse dinheiro acaba sendo desviado para outras ações, inclusive atuando contra a soberania nacional. Então, essa percepção do macro, muitas pessoas não têm. Talvez eu tenha porque eu estudei isso, não é só pelo fato de eu ser militar, né? De eu ter sido militar, eu estou na reserva agora, né? Eu estudei política e estratégia na Escola Superior de Guerra, então eu estudei liderança estratégica na Escola de Comando do Estado-Maior. Então, a minha vida sempre foi uma vida voltada para as questões sociais, para as questões políticas do meu país. Não a política que as pessoas veem hoje em dia, mas a política de proteção de fronteiras e segurança nacional. Então, eu sou uma mulher que desde os meus 6 anos de idade, eu posso dizer que eu lutei para ser brasileira. Então, eu luto contra um sistema que me isola. Eu luto contra um sistema que me nega a cidadania. Eu luto contra um sistema que me nega a brasilidade e o meu pertencimento a uma terra chamada Brasil. Então, muitas das vezes, a sociedade ela não entende isso. E outros se aproveitam disso. Né? Para quê? Para colocar o indígena contra o seu próprio povo, contra o seu próprio país, que é o que nós vemos hoje. Durante tantas e tantas COPs, né, que visam falar sobre a manutenção do clima do país, se nós fizermos uma pesquisa no Google, nós veremos que existem vários indígenas que saem do Brasil única e exclusivamente para falar mal do seu país. E não para protegê-lo de interesses internacionais e de interesses escusos. Então, eu sou o outro lado. Eu sou o lado que analisa um processo, que analisa determinados interesses e que os questiona enquanto nação, enquanto brasileira. Porque nós vivemos numa área, né, a Amazônia brasileira é uma área onde existem interesses internacionais, né, de olho nessas riquezas. E, obviamente, se você que mora naquele lugar passa a explorar as riquezas que aquele local tem, você se desenvolve economicamente. Se você se desenvolver economicamente, você não é controlado. E você vira uma potência, autor do seu destino, autor de sua própria história. E, obviamente, outros interesses não querem isso. Claro, não querem não isso para o agrada povo nem um brasileiro. pouco, né? A Noruega deve ficar danada da vida com isso. Então assim, A eu Noruega entendo... como uma figura de expressão, porque eu sei que tem interesse, que o Macron demonstra isso, que tem a Alemanha, mas é que a Noruega, há uma história, inclusive, do rei da Noruega ter sido encontrado na Amazônia, né? Do nada, assim. Né? Você não encontra um rei no meio da Amazônia à toa, né? Algum interesse ele tem nisso. E realmente, às vezes as pessoas questionam, dizem que é ou que não é poesia, que deve ser ilusão, ou que as pessoas aumentaram uma expressão quando diz assim, olha, existem áreas em que determinado horário o brasileiro não passa, mas estrangeiros têm autorização de passar livremente. Né? Então, nós passamos por uma guerra... É verdade isso? Isso é verdade. Isso é verdade. Isso é perigosíssimo para a soberania nacional. Claro. Perigosíssimo. Né? Hoje nós temos uma política segregacional que visa impedir o crescimento econômico do país. Como assim? Por anos, não só quando se fala em defesa nacional, pessoas que se preocupam, não só militares, mas pessoas que se preocupam mesmo com a nossa soberania, se preocupam quando se fala na criação de um corredor ecológico chamado AAA, que seria uma faixa de proteção que pegaria dos Andes, a Amazônia e o Atlântico. Essa faixa de proteção significa que esses lugares por onde foi determinado esse perímetro, seria para livre circulação de animais. Então, você não pode produzir
absolutamente nada ali. Você não pode abrir uma estrada, você não pode fazer uma plantação, você não pode se desenvolver economicamente porque aquele território é intocável. É como se fosse uma grande reserva. E, por incrível que pareça, todo o estado do Amapá se concentra dentro do Tripular, o que gera a condenação do povo amapaense, que vive naquele território que não vai poder se desenvolver economicamente. Veja, o Estado tem mais do que 80% preservado, com IDH baixíssimo, quer dizer, uma população extremamente pobre, necessitada, com um grande conglomerado de terras e que não pode se desenvolver economicamente, a não ser que seja apenas a agricultura de subsistência. Então, esse povo é condenado a ter que trazer de outros estados a farinha que ele poderia produzir em seu próprio território. O arroz que ele poderia produzir em seu próprio território. Então, muitas das vezes, essas políticas ambientalistas, elas condenam populações à fome e condenam mulheres e crianças à prostituição na estrada, que eles não podem plantar. Então, é preciso... Como é que se combate isso? Como é que se consegue virar esse jogo? Bom, nós podemos virar esse jogo com uma política de desenvolvimento econômico, né, sem interferência internacional. Nós fomos condenados à miséria e à segregação por interferência internacional, por países que determinam para nós como deve ser o nosso modo de vida. Então, cria-se um ideal imaginário, uma pressão sobre o nosso país, onde eles nos condenam por meio das leis que são feitas dentro de uma Câmara Federal, leis ambientais que são severas demais apenas para o norte brasileiro. Veja, o bioma que existe no norte brasileiro, na Amazônia brasileira, é diferente do bioma do sul e do sudeste. Então, apenas os povos do norte, apenas os povos da Amazônia brasileira é que pagam um preço severo e caríssimo do mundo. A Europa determina e pode continuar emitindo seus gases, enquanto o povo brasileiro, o povo do norte, é condenado à miséria por não poder se desenvolver economicamente. Mas isso é muito perverso, né? Então, assim, a sociedade brasileira ela tem que prestar muita atenção nesses movimentos de pressão de política internacional. E muitos incautos acabam defendendo essa política e se aproveitando da inocência, né, de indígenas que não têm um total conhecimento desses movimentos e que se agarram nessa política ambientalista e que mal sabem que estão condenando o seu próprio país e o seu próprio povo à miséria. E qual é a sua expectativa diante dessa mudança de direção política do Brasil? Olha, eu Porque tinha a uma tendência percepção... do governo Lula, com certeza, é dar voz à Europa, né? Ao pensamento europeu. E o mais interessante e perigoso para o nosso país é que eles já sinalizaram, e nós vimos isso na imprensa, como criação de reservas multinacionais. Quer dizer, eu acabo transferindo uma entrada para um outro país de livre circulação sem o nosso próprio domínio. Então, eu estou entregando a outros países a possibilidade de usurpar ou administrar as terras brasileiras. Como nós também já vimos na imprensa, que ele pretende, né, retornar com o financiamento do Fundo da Amazônia. Veja, eu já falei anteriormente que esse Fundo da Amazônia vem para uma possível manutenção da floresta e manutenção dos modos de vida desse povo, mas esse dinheiro nunca chega. E esse povo brasileiro, da Amazônia brasileira, é condenado à miséria, porque ele não pode se desenvolver economicamente. E ele já sinalizou de que, recebendo esse fundo, ele ainda iria dividir com os outros países. Veja bem, será que nós, Brasil, continuaremos a alimentar e sustentar os gastos das ditaduras de outros países? Veja, quem te fala isso é uma indígena preocupada com a soberania do seu país. Eu lutei para ser brasileira. E, na minha percepção, eu não posso ver este cenário sem ficar calada.
principalmente até porque ao longo da história, né, mais de 500 anos, né, nesses 522 anos que já se passaram, desde a chegada de portugueses, espanhóis e de outros países que vieram habitar esse território, nós sofremos o impacto. Sofremos o impacto da perda de nosso território e da condenação do nosso povo à segregação e ao esquecimento. Não podemos mudar a história, mas podemos refazer uma nova história, né? Com a participação desses povos, com essa nova sociedade brasileira. E nós percebemos que, novamente, o país passa, quer dizer, historicamente, nós passamos por vários processos de transformação política no nosso país, como foi a Guerra de Guararapes, a Guerra de Avaí, proclamação da República, da Independência, assim como foi o regime militar de 64, assim como nós tivemos as diretas já, assim como nós tivemos a nossa Constituinte de 1988, impeachment, tantas e tantas transformações que o nosso país vem passando politicamente, e nós observamos que estamos vivendo um novo processo histórico, né? Nós temos uma população que acredita que foi usurpada no seu direito, uma população que acredita que foi enganada e que estão nas ruas, nesse exato momento, lutando por uma liberdade que eles acreditam estar ameaçada. E analisando um cenário político no momento em que um novo governo entra e já sinaliza dividir a riqueza deste território com outros países, o temor que existe, ele se torna real. Porque é uma outra linha de preocupação. Pessoas têm uma visão de preocupação e outras pessoas têm uma outra visão. Essas pessoas estão corretas na sua visão de preocupação, porque elas estão preocupadas com a sua liberdade. Veja, se eu compro 1 quilo de arroz, eu tenho imposto a ser pago. Se eu compro, no momento em que eu pago a luz, no momento em que se põe 1 litro de gasolina, você tem um imposto a ser pago. E esse dinheiro, em vez de ser revertido em políticas públicas para a população que paga o imposto, esse dinheiro vai ser remetido para outros países. Então, isso é atentar contra o seu próprio povo. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!